Oi, pessoal, Marcos Lago aqui. É o título esquisito, tá? Vocês vão entender o título só no final, tá bom? Então vamos percorrer algumas coisas. Existe deixa eu compartilhar a tela, já que vocês vão acompanhando comigo aqui no site, né? Mais fácil. Olha lá. Então, nós temos aqui aquele site que eu gosto de Nosso Mundo em Dados, né? Números. Nós estamos a falar um pouquinho hoje de inteligência mundial, tá? Então, o efeito Flynn. O efeito Flynn é o seguinte, o QI aumenta no tempo. Isso é do século XX para frente, tá? Por causa da quantidade de alimento, principalmente. Então, o QI foi aumentando do começo do século XX até hoje. Porém, eu li um artigo outro dia de um francês, né, no fim de semana agora, na verdade, e que o QI europeu está caindo de novo, tá? O que que aconteceu? Bom, o que aconteceu é que a linguagem está piorando. Então, o que quer dizer a linguagem está piorando? Hoje a gente fala no presente só, usa presentes, não sabe os tempos verbais, essa parte de gramática e sintaxe a gente não leva mais em consideração, né? Mídia social, aquela linguagem esquisita, simplificada, né? Twitter, que só tem X caracteres para você se expressar. Então, nós temos essa diminuição da possibilidade de eu contar o meu pensamento para você de maneira bem feita, de maneira que você entenda o que eu estou pensando com pouca dúvida, né? Isso aí, o exemplo é fácil. Vamos falar de tempos verbais, né? Vocês odeiam, mas vocês têm que ouvir. Se não quiser ouvir também, tudo bem. Se eu pego o verbo ser e faço 3 conjugações de passado, então o passado perfeito, eu fui. O passado imperfeito, eu era. E o passado mais que perfeito, eu fora. O que eu quero dizer? É tudo igual para você? Né? Eu fui, passado perfeito. É uma ação que se iniciou agora no passado e já terminou no passado, perto de mim no tempo. Se eu falo para você, eu era, você não sabe, é um imperfeito, você não sabe exatamente quando começou, quando terminou, mas você tem essa sensação que é uma coisa que aconteceu antes de agora. Mas se eu disser para você, eu fora, você tem que entender que eu estou dizendo que uma ação que aconteceu lá no passado, terminou lá no passado e para trás do pretérito perfeito. Tá? Se você não sabe essas diferenças, quer dizer o seguinte, você tem um pensamento, né? Você tem um mentalês, que vem uma vontade de falar algo, você transforma na linguagem que você aprendeu, língua portuguesa ou qualquer outra língua que você saiba, e aí você vai falar para o outro e transmitir o que você está pensando para o outro. Se você não conhecer esses tempos verbais, você não dá noção de tempo, nem de espaço, nem de nada para quem está te ouvindo, tá bom? Isso é uma medida de inteligência, pessoal, de QI, o QI verbal, tá bom? Então, eu estou aqui com essa tabelinha, né? Vamos dar uma olhada, que interessante, que está em ordem alfabética. Vamos ver, mudança absoluta. Mudança absoluta, olha lá, que legal. Então, nós temos aqui. De 1909 até 2006, nos Estados Unidos, foi o maior aumento de QI que teve. Foram 33 pontos de aumento de QI, tá bom? Na Alemanha, de 1956, né, logo depois da reconstrução pós-guerra, eles ganharam 31 pontos de QI. O que quer dizer ganhar esse monte de QI? O QI médio da população é 100 e qual é a normalidade? O que é normal? Normal é considerado de 85 a 115, tá? Então, imagina que nos Estados Unidos eles ganharam 30, é um monte. Ganharam 31 na Alemanha, é um monte também. Bom, aí tem um monte de países, depois vocês podem olhar com mais calma, se vocês quiserem, né? Eu queria ir um pouco para baixo aqui, ó, chegando nos que ganharam menos, né? Nós chegamos aqui, ó, no último país dessa lista. O último país dessa lista se chama Brasil, é o nosso. Quanto ganhou de QI o Brasil? De 1930 a 2007? Não ganhou, perdeu 10 pontos de QI quase. Pessoal, é assim, todos os países ganharam QI, até a África do Sul, Turquia, China, foi fantástico, a China ganhou 6, a Coreia, todo mundo ganhou. O Brasil perdeu 10 pontos de QI de 1930 até agora. Tá?
Vamos ver uma outra coisa. Aqui, ó. Aqui mostra o QI médio por país, tá? Que é interessante. O QI médio mundial é 100. O QI médio por país é um pouco diferente, porque depende do país. Vocês estão vendo aqui essas cores, né? O vermelho é menor, o azul e roxo é maior, né? Você está vendo países asiáticos aqui estão com roxo, está bem melhor. Como é que é essa lista? Quem são os primeiros países em média de QI? Hong Kong, na China, 108 pontos de QI, pessoal. E aí vem lá Singapura, Coreia do Sul, Japão, são países que se conseguiram entrar no desenvolvimento e treinar a sua população bastante, né? O primeiro país não asiático é a Itália, com média 102, né? Uma média maior do que o 100 esperado pela matemática. Agora, eu queria falar o seguinte, Hong Kong na China tem 108 de média. Quanto é a média no Brasil? Ó, vai para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Chegamos aqui em 19º lugar, o Brasil, acompanhado de Equador, México, Samoa, com 88 pontos de QI, 20 pontos a menos na média do que Hong Kong na China. O que é 20 pontos de QI, pessoal? 20 pontos de QI é o seguinte, quando você toma aquele porre, você não lembra nem o seu nome, nem com quem você transou, e nem onde você foi, nada, aquilo lá é menos 20 pontos do seu QI. Tá? Então, quando você enche a cara e perde a noção, você perdeu 20 pontos de QI, bate o carro, aquelas barbaridades. Então, nós, agora você vai entender o título, nós somos, em média, equivalentes a um chinês bêbado. Como é que muda isso? Muda isso aprendendo a ler. Tá? 50% a 60% da sua inteligência foi dada geneticamente pelos seus pais, não tem como você mudar. O resto, 40%, 50% da sua inteligência, depende de você ler, depende de você entender como usar as palavras, como você usar os tempos verbais, para comunicar as suas ideias e entender as ideias dos outros. Vamos estudar, pessoal? Ainda dá tempo. Tchau.